Fala galera, e hoje começando mais um vídeo pra vocês, né? Aqui no meu canal do YouTube, Brasília Futebol. Sim, enfim, hoje falar sobre um grande jogo, né, galera? Jogão, jogaço, jogo ótimo, excelente, espetacular, tá acontecendo agora no Campeonato Brasileiro 2026, né? O Brasileirão 2026, jogaço. Na Neoquímica Arena, no Corinthians Itaquera, São Paulo, né? Capital Paulista, lá em São Paulo, tem Corinthians e Vasco, né? Esporte Clube Corinthians Paulista contra o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Mas Corinthians e Vasco, né? É a reedição da última final, né? Decisão da Copa do Brasil 2025, né? Ano passado. Ano passado o Corinthians e Vasco se enfrentaram em 2 jogos, ida e volta, né? Foi na última final de Copa do Brasil, a última mesmo, em 2 jogos, né? De ida e volta. Nesse ano, a partir desse ano 2026 vai ser final única, né? Com apenas um único jogo. Mas enfim, na Neoquímica Arena o jogo foi 0x0 ano passado. O Corinthians venceu, conquistou o título, vencendo o Vasco da Gama, né? No estádio jornalista Mário Filho, né? Mário Filho, Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo placar de 2x1. É com o Yuri Alberto e Memphis Depay. Depois o Nuno Moreira com o gol de honra do Vasco da Gama, né? Mas enfim, até agora, né? Já acabou o primeiro tempo, tá no intervalo, daqui a pouco começa o segundo tempo. O Corinthians tá vencendo o Vasco pelo placar de 1x0. Gol do Matheus Bidu, lateral esquerdo, que hoje tá jogando improvisado como zagueiro, né? Você apareceu. O gol, foi agora aos 38 minutos do primeiro tempo. Uau, chutaço para o galera. Sem chances pro goleiro Léo Jardim, né? O Leonardo Jardim, goleiro do Vasco. Mas o Corinthians hoje, né, tá com alguns desfalques, né? O Hugo Souza, goleiro do Corinthians, não está jogando. E o Matheus França, né? O Matheusão, né? Mateuzinho, não, também não está jogando. E foram suspensos pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né? Desporto, do futebol, né? Do esporte. Um julgamento vergonhoso, ao meu ver. Vexatório, na minha opinião, né? Não, acenda, Luiz, acenda. Enfim, mas enfim, como eu falei, o time do Corinthians tá dominando o jogo, tá se impondo mais, trocando mais passes, finalizando mais, tem mais bola no jogo, dominando meu campo, né? A marcação saindo rápido, velocidade nos contra-ataques, nas transições ofensivas, defesa e ataque, na transição defensiva também, né? Defesa, ataque, defesa, pra voltar pra marcar, né? Ajudar na marcação, na recomposição defensiva, pra fechar os espaços, né? Pra poder neutralizar o time do Vasco da Gama. Não deixar que o Vasco chegue no campo de ataque do Corinthians e crie chances reais de gol. Até porque no primeiro tempo o Vasco teve pouquíssimo volume de jogo. O Corinthians foi bem melhor no jogo. A gente tem como assim, dominando. Então o Corinthians tá vindo no jogo de hoje, na escalação, vou dizer, com Cauê no gol, no lugar do Hugo Souza, como eu falei, não tá jogando. No lugar do Matheus França, o Mateuzinho, era pra interpretar o Milanz, né? O Pedro Milanz, lá do Uruguai. Jogou no Peñarol. Inclusive, ele pode encontrar o ex-clube dele. Se ele jogar contra o Peñarol e marcar gol, lei do ex, vai comentar, cravar lei do ex na Libertadores América. Né? Lei do ex, tudo, né? Enfim, então o Corinthians teve jogo com Cauê no gol, né? Cauê, né? Fez um drible espetacular agora. Bem tempo, né? Lembra que o jogo, né? Só pra saber, tá passando na Globo, né? Na TV Globo e no Premiere, né? No Premiere. Ainda tá passando na GTV, talvez, na GTV. Na GTV. Enfim, na TV Globo, né? Na Globo tá passando narração, né? Do Gustavo Villani, né? Gustavo Villani comentário, Leo Virgílio Júnior, né? O tal do Maestro Júnior, né? O Leo Virgílio Júnior. E do Caio Ribeiro, né? Caio Ribeiro. E na arbitragem, os repórteres lá no campo tá Renato Petris acompanhando o Corinthians e enfim, esqueci o que eu tô acompanhando o Vasco, né? Enfim, deve ser o Carlos Gil, né? Carlos Gil acompanhando o Vasco, né? Nossa, legal. Carioca, enfim, Karatê Carioca, exato. Mas enfim, né? O Corinthians, repito, a escalação do Corinthians, né? O Corinthians tá vindo pro jogo de hoje, né? O timão, o Corinthians, Fernando Diniz. Um bom confronto de técnicos, né? O Corinthians vindo Fernando Diniz contra o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, né? Do Vasco, né? O Vasco tem no ataque não tem mais o Ryan, já perdeu. Tem o Spinelli, né? O Claudio Spinelli, o Nuno Moreira ainda, o Léo Jardim, Leonardo Jardim, poucas ações ofensivas, né? O Coutinho, né? O Felipe Coutinho, né? O Couto não tá mais. Ele jogou a Copa do Mundo 2018 na Rússia, né? Não jogou 2022 mais no Catar, né? Só uma Copa do Mundo. É o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho, né? O Couto, velho. Enfim, Corinthians tá vindo no jogo de hoje, né? Com Cauê no gol, né? Gabriel Paulista improvisado na lateral direita mesmo. Cauê, Gabriel Armando Abreu, Gabriel Paulista. Improvisado com Matheus Bidu. Improvisado na esquerda, né? É um 4-1-4-1, né? Mas eu vou dizer que o Corinthians vindo no jogo com Cauê, isso mesmo. Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Gustavo Henrique. E em tese seria Fabrício Angileri. Eu vou dizer que é Fabrício Angileri, né? Esse que ele não é, obviamente, mas vou dizer. Meu campo com Ranielli. Tinha o André Luiz, né? O André Luiz foi expulso. Eu já falei, né? O André Luiz foi expulso. Eu não falei, né? O jogador do meio campo do Corinthians foi expulso. O André Luiz. Uma entrada duríssima. André Luiz. Ranielli, né? André Luiz. Né? André Luiz. E Breno Bidon e Rodrigo Garro no ataque Vitão, né? O Vitinho, né? O Vitinho e Yuri Alberto Monteiro da Silva, né? Enfim, atacante lento, pesado e artilheiro, mas até agora não fez gol. Preocupa muito. Não ter feito gol. Porque ele é centroavante, ele tem que marcar gols, como dizer, botar a bola nas redes, cravar. Não pode pensar em nada que não seja la vitória. Nada que não seja vitória. Mas enfim, né, de qualquer forma,
Enfim, eu perco um péssimo partido, né? Corinthians domine mais o jogo, com mais posse de bola, mais finalizações, mais volume de jogo, né? Vá pra cima, né? E busque conquistar a vitória, os 3 pontos, né? Os 3 pontos, né? Importantíssimo, né? Fundamental. Por quê? Porque o Corinthians tá na zona de rebaixamento, né? Na 17ª posição. Com essa vitória parcial até agora, espero que seja não só parcial, seja global, seja definitiva, né? Total, vitória total, se confirme. O Corinthians tá indo, tá saltando, né? Saltando, seria pulando, né? Pra 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, né? No Brasileirão. Então, o Corinthians tem, tinha antes desse gol, né? 8 gols marcados e 11 gols sofridos. Saldo de gols era menos 3, agora é menos 2, né? Marcou o gol. O Matheus Biru marcou 9 gols, ainda é o pior ataque do Campeonato Brasileiro, 9. Com 8 era o pior, 9 com 10 era o pior. Com 10 também é a pior. Vai melhor só chegar a 11 gols ou 12 gols. Ou 13, 14, 15, enfim. O próximo jogo do Corinthians, Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, dia 3 de maio, contra o Mirassol, lá no Estádio Municipal de José Maria Campos Maia, né, o maior. O próximo jogo do Corinthians, depois de hoje, contra o Vasco, na Libertadores, né, na Libertadores América, né, Comebol Libertadores, contra o Peñarol do Uruguai, em casa. Tem que vencer o time uruguaio, pra praticamente confirmar a classificação, né, permanecer 100% invicto, né, sem perder, com aproveitamento de 100% na competição sul-americana, internacional, né, continental. O Corinthians que na estreia da Libertadores venceu o Platense da Argentina por 2-0 lá fora de casa, lá em Buenos Aires, na Argentina, e venceu em casa o Santa Fé da Colômbia, pela cara de 2-0, um gol de Raniel, né, Matheus Bidu, Matheus Bidu, falei, Raniel e Gustavo Henrique, né, Matheus Bidu fez o gol hoje, né. Enfim, é isso mesmo, só corrigindo. Matheus Bidu fez o gol hoje, today, né? Lembrando que faltam exatos 46 dias, né? 46 dias pra Copa do Mundo. Pra Copa do Mundo FIFA 2026, né? Estados Unidos, América, Estados Unidos, México e Canadá. Canadá, México e Estados Unidos, né? Dos dias 11 de junho a 19 de julho. A Copa do Mundo FIFA 2026. Aí eu vou gravar vários vídeos pra vocês, né? Eu vou gravar com calma, falar detalhadamente de jogadores, né? Dos atletas que vão estar em campo. No Brasil, espero que o Neymar esteja de campo, Neymar Júnior, Neymar da Sussano Júnior, que ele não jogou ontem contra o Bahia, né? Ontem teve um jogo no Brasileiro, né? Brasileiro, Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, né? Fonte Nova. Lá em Salvador, né? Salvador, Bahia, capital baiana, né? Terminou 2-2, né? Placar final dessa partida, né? Enfim, em tese será confronto dos técnicos. Roger Ceni do Bahia contra Alex Stivo, o Cuca, né? O Cuca do Santos. Mas o Roger Ceni não incomodou a equipe, né? Tava suspenso, que tinha recebido cartão amarelo, foi cartão vermelho, tinha sido expulso no jogo, enfim. A incomodou foi o auxiliar técnico dele, né? O Santos fez 2-0 gols de Benjamin Ruiz, o argentino que tá substituindo o Neymar, né? E o Bahia empatou, né? Gols do Ramos Mingo, né? E William José, né? Neymar não jogou ontem, nem Neymar, nem Gabriel Barbosa, né? O Milha, né? O Gabigol. Não jogaram ontem, foram poupados. O jogo do Santos de terça-feira na Copa Sul-Americana contra o São Lourenço, né? Na Argentina, fora de casa. São Lourenço e Santos. Santos que precisa vencer aqui na estreia. Perdeu depois do Equador por 1-0, depois empatou, depois tem Recoleta. Maurito Recoleta, Paraguai, 1-1. Senão vai ser o São Lourenço Cabuba. O Santos vai ter que golear o Recoleta fora de casa. E venceu o São Lourenço também, fora de casa, conversar. Aí vai 4 pontos do São Lourenço, o Recoleta 7. Ué, cadê aí? Em caso quando... Mas enfim, de qualquer forma, né, como eu já falei, um péssimo partido, né, enfim, eu creio que é interessante, a Libertadores Sul-Americana e tudo mais. Obviamente o jogo não vai passar no sistema brasileiro, vai passar, acho que São Paulo e Milionário de São Paulo, lá no estádio, na mais ele Camacho, né, enfim, ele Campinho, na mais Camacho, em Bogotá, na Colômbia, mesmo. O estádio do Corinthians vai jogar contra Santa Fé, que passa na Globo, dia 6 de maio, né, o jogo do Corinthians contra a Globo é dia 16 de maio. Mas enfim. Lembrando uma informação, né, interessante, que hoje fazendo 40 anos do maior acidente nuclear da história, né, do mundo, né, do planeta Terra, né, que foi o acidente de Chernobyl, na Ucrânia, né, quando o reator 4, na madrugada de 3 horas da manhã, lá de Chernobyl, na Ucrânia, Pripyat também, né, explodiu. O fogo foi tão intenso, mas tão intenso, a explosão de átomos, né, de isótopos, átomos radioativos, como urânio 235, o original não, o natural, contra a natureza, urânio 238, né, 238, né, urânio 235, né. Enfim, plutônio, né? O plutônio 239, que é a minha vida de 24 mil anos. Então, pelo menos a cidade vai ficar inabitável. Ou seja, se ninguém mora lá por mais de 200 ou 300 anos, ou seja, a gente tá em 2026, vai ficar 2126, 2000, ano 2226, sem ninguém, pelo menos, ou mais. 2326, pode ficar até 1000 anos, 10 mil anos, apenas 20 mil anos. Lembra que antigamente tinha pessoas morando lá? Sim, tinha, mas como explodiu, não tinha mais ninguém. A gente tem até as imagens, né, antigas, você pode ver na internet, pode botar, não vou botar aqui, nem sei fazer edição, futuramente posso aprender.
Essa Copa do Mundo nessa raiz, vou fazer normal, sem edição, né? Enfim, ano que vem tem Copa do Mundo Feminino, né? Ano que vem, 2027, tem Copa do Mundo Feminino aqui no Brasil, né? Copa do Mundo, tem Copa do Mundo, tem Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil em 2027, né? Neoquímica Arena, Estado do Corinthians e São Paulo eu recebi jogos. Neoquímica Arena, Estado de Ronaldo Chamado Filho, né? Maracanã no Rio de Janeiro, né? O Estado do Governador Magres Pinto, né? O Mineirão em Belo Horizonte, né? Minas Gerais, capital mineira. Recebi a Arena de Pernambuco, né? Estado do Governador Carlos Wilson Campos, Arena de Pernambuco e São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife, né? Pernambuco. Recebi, acho que, Arena Fonte Nova também, né? Em Salvador, Bahia. Arena Castelão, talvez em Fortaleza, no Ceará, enfim. Vários estádios, Mané Garrincha, né? Recebi também em Brasília, Distrito Federal. O Mané Garrincha recebeu o jogo do Botafogo, do Internacional. Porque o Botafogo, Botafogo, mas não vai vendo jogo no Rio Santos de Rio de Janeiro, sim, mas tava tendo show, né? The Weeknd, né? E o São Paulo também vai ter um show do The Weeknd, por isso que ontem, já pra preparar o campo, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis, né? Ontem jogou no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Brinco de Ouro, em Campinas, né? São Paulo, São Paulo. Meu colega de Garoto de Souza mora, né? De Garoto de Souza, não quer se manifestar, gosta muito de Naruto, trago bons animes igual a mim, né? Enfim, uma informação, né? Lembrando que o Peter Maximilian Jordan, do canal Nerd, postou uma música muito massa. É amor, eu sei, é amor, eu sei. O nome da música é essa, é amor, eu sei, né? Eu sei, do Peter Maximilian Jordan, né? Vocês podem ver no canal do YouTube dele, não o canal do YouTube oficial do Nerd, obviamente. É só botar, né? Vocês botarem no YouTube. É amor, vírgula, eu sei, né? É amor, eu sei. E vai aparecer, né? A música dele, do Peter Maximilian Jordan. Tem uns vídeos interessantes que ele fez hoje também no canal dele. Um inferno na Terra. Porque aqui a gente tá isolado nas galáxias, né? Planeta Terra. A Via Láctea, enfim, vídeos muito interessantes também, né? Mas enfim, só pra finalizar, pessoal, não dá licença, tempo de nesse vídeo, né? Só pra finalizar, né? É isso, no vídeo eu chamei bolão, palpite, placa de jogo, prestação de jogo. Pra mim, o Corinthians vai vencer, amassa, amigo, o jogo da mesa vai aplicar um 5x0, goleado, né? O primeiro gol foi do Corinthians, como eu falei, foi de Matheus Bidu, né? Acho que o Yuri Alberto, né? Yuri Alberto Monteiro da Silva faz o segundo, terceiro, quarto gol com o Corinthians, né? 4x0 e o Vitinho, ou Lingard, o Jess Lingard marcou um gol com o Corinthians, o primeiro gol dele com o Corinthians, jogo contra o Barra de Santa Catarina, lá da ressacada em Florianópolis, né, Santa Catarina, foi o último jogo do Corinthians desde, né, o Corinthians venceu o Barra de Santa Catarina por 1x0, vai ter vantagem de empate no jogo de volta, dia 13 ou 14 de maio, né, jogo de volta da Copa do Brasil, a quinta fase, né, a quinta fase da Copa do Brasil. A quinta fase vai para as oitavas de final, né, enfim, Enfim, desculpa aqui, né? Dá um interferência. E alguém ligando aqui, ó. Tava alguém ligando pra mim, enfim, depois. Não vou. Acabou me atrapalhando aqui. Apareceu na tela, complicado, é difícil. Apareceu isso aqui depois na gravação, vocês vão ver, né? Enfim, eu não vou. Interromper aqui o vídeo. Enfim, não vou interromper. Mas, né, só pra finalizar. Como é que eu estava, o que é que eu estava falando? Pra mim, né, como eu já falei, o Corinthians fez o meu gol com, obviamente, né, com o Matheus Bidu, fazer o segundo, terceiro, quarto com Yuri Alberto, né, Yuri Alberto Monteiro da Silva, e o quinto com Lingard, Jess Lingard, o inglês, o britânico. Podia até jogar a Copa do Mundo com a Inglaterra, né, podia até jogar a Copa do Mundo com a Inglaterra, enfim, tem várias interferências aqui, né, coisas complicadas que eu não posso, eu vou até virar meu rosto aqui um pouco, e tá tenso, tá um climão tenso, tá um climão pairando no ar, eu não vou responder. Mas enfim. Como eu estava falando, tá difícil falar, né? Tá difícil. Uma bomba de repente aqui. Uma bomba relógio aqui. Tá difícil. Me estressei, tô com raiva. Vou gravar normal aqui. Enfim. Vou finalizar o vídeo, né? É isso. Valeu, falou, fui pra